Bem-vindos ao Perdi de Novo, o canal em que você nunca perde. No vídeo de hoje vamos falar dos times que mais acumularam vice-campeonatos estaduais sem nunca terem sido campeões. Acompanhem com a gente. Nossa jornada começa com o Blumenau Esporte Clube, ou simplesmente BEC. Fundado em 1919 na cidade de Blumenau, o BEC nasceu como Brasil Futebol Clube. Aliás, o BEC é um verdadeiro camaleão, já que o seu nome foi se alterando com o tempo. E sua sina com os vice-campeonatos começou em 1927. O BEC não somente foi vice nesse ano, como repetiu o feito no ano seguinte, em 1928. Nesses 2 anos, o catarinense ficou com o Avaí. Outro time do nosso interesse é a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, no interior de São Paulo. A Ponte Preta, também conhecida como Macaca, teve a sua primeira quase conquista em 1929, ficando atrás apenas do paulistano. Mas entre os clubes que nunca ganharam o estadual, o destaque naqueles primeiros anos do século passado era decididamente o BEC. No momento em que o Figueirense se tornava campeão pela primeira vez, o BEC conquistava o seu terceiro vice, e foi o último ainda com o nome de Brasil Futebol Clube. Depois disso, em 1936 o BEC mudou seu nome, de Brasil para Recreativo Esporte Clube. Já em 1944, houve outra mudança de nome por causa da Segunda Guerra Mundial. Passou a ser chamado de Palmeiras Futebol Clube, porque o clube estava localizado na Rua das Palmeiras. Em 1947 tivemos a sua quarta quase conquista, tendo o América de Joinville conquistado o primeiro título de campeão catarinense. Ainda com o nome de Palmeiras, o BEC conquistou o 5º vice-campeonato em 1955. O campeão da vez foi o Caxias. Até então, em 31 edições do catarinense, o BEC tinha ficado 5 vezes em segundo lugar. Nenhum outro time de Santa Catarina havia conquistado tantas vezes o vice-campeonato. Mas deixemos de falar sobre o BEC por enquanto para levar nossa atenção para os clubes mais novos. O União Bandeirante Futebol Clube, ou apenas Bandeirante, foi fundado em 1964. Apenas 2 anos depois, já em 1966, o Bandeirante obteve o seu primeiro vice no Paranaense. O time campeão com esse escudo bastante diferente foi o Clube Atlético Ferroviário. O Grêmio Atlético Sampaio, ou simplesmente Gás, foi fundado em 1965 na cidade de Boa Vista. Entre os clubes da nossa galeria, o Leão do Norte, como também é conhecido, é o único situado em capital de estado. O Gás conquistou o vice no Roraimense de 1970, ainda na era amadora que se estenderia em Roraima até 1994. Ainda em 1970, a Macaca chegou à vice-liderança do Paulista depois de mais de 40 anos, desta vez empatada com o Palmeiras. Foi o segundo vice da Ponte num campeonato de pontos corridos. Já o Bandeirante chegou ao segundo vice no ano seguinte, em 1971. Assim como a Ponte havia feito no ano anterior, somente ficou atrás de um time da capital do estado. O campeão da vez foi o Coritiba. A partir do final daquela década tivemos uma série de vices entre os nossos selecionados, a começar pela Ponte Preta em 77. E desta vez com direito à final com 3 jogos. Foi o primeiro título perdido para o Corinthians. No ano seguinte, o Leão do Norte chegou ao segundo vice. O Atlético Roraima, também de Boa Vista, é o dono desse escudo que se parece muito com o do Fluminense. Em 1979, Ponte e Corinthians repetiram o roteiro de 2 anos antes. Com isso, a Macaca ia se firmando entre os grandes vices do futebol brasileiro. Mas a consolidação da Macaca viria 2 anos depois. O novo vice-campeonato em 1981 fez a Macaca se igualar ao BEC, com 5 quase conquistas. Além disso, a Ponte também já ia se destacando por sempre ficar atrás de um time da capital. Um outro clube com frequência na vice-liderança é a Catuense, fundada em 1974 na cidade de Catu. Demorou um pouco, mas em 1983 o clube conquistou seu primeiro vice-campeonato. Assim como a Ponte Preta, a Catuense foi derrotada por um time da capital. Catuense e Bahia voltariam a se enfrentar 3 anos depois. Foi o segundo vice da Catuense no Campeonato Baiano. Esse roteiro ainda se repetiria no ano seguinte, em 1987. Entre os nossos selecionados, era a primeira vez que um clube perdia para outro em 3 oportunidades. Contudo, mais importante é o fato de que a Catuense já se encaminhava para ser um grande entre os times que só têm vice-campeonatos. Para completar nossa galeria, temos o nosso caçula fundado em 1978. É o Barra do Garças Futebol Clube, também chamado de Galo da Serra. Em 1988, o Barra do Garças foi vice pela primeira vez do Campeonato Mato Grossense. Nesse ano,
o misto alcançou o seu 22º campeonato. Mas se alguns colecionam vitórias, outros colecionam a segunda posição. O Beck, que desde 1980 já estava com o nome de Blumenau Esporte Clube, conquistou seu 6º e último vice-campeonato em 1988. 10 anos depois, por conta de uma severa crise financeira, o futebol profissional foi desativado. O Beck voltaria a disputar o futebol profissional em 2003, mas encerraria novamente as atividades em 2004. E atenção! É muito importante que vocês vejam o final deste vídeo para descobrir o que aconteceu depois disso em Blumenau. Em 1989, o União Bandeirante até conseguiu um empate no primeiro jogo das finais, mas na segunda partida sucumbiu por 2-0 perante o Coritiba. Foi o terceiro vice do União. O União Bandeirante ainda disputou uma nova final em 1992, desta vez contra um time do interior, o Londrina. Foi o quarto e último vice-campeonato do Bandeirante. Assim como o Beck, que havia encerrado suas atividades em 2004, o Bandeirante seguiu o mesmo caminho no ano seguinte, em 2005. Foi a segunda baixa da nossa galeria. No ano de 1996, o Leão do Norte foi o campeão, mas só do primeiro turno. O Baré levou o segundo turno, e na decisão o Baré venceu por 2-1. Foi o terceiro vice do Gás. O novo milênio chegou, e a Catuense assegurou o vice pela quarta vez em 2003. Diferentemente das outras vezes, o campeão foi o Vitória e não o Bahia. Foi também a última quase conquista estadual da Catuense, já que o clube deixou o futebol profissional em 2016. No mesmo ano de 2003, o Barra do Garças assegurou o seu segundo vice-campeonato. Novamente o Galo da Serra ficou atrás de um time da capital do estado. Desta vez, no entanto, o algoz foi o Cuiabá ao invés do misto. Alguns anos depois, o Galo da Serra novamente chegou à final, porém enfrentando um time do interior, o Operário Futebol Clube de Várzea Grande. Não confundam esse clube com o homônimo Operário Futebol Clube de Campo Grande. E também não confundam com o outro Operário de Várzea Grande. Mas essa é história para um vídeo à parte. Já neste vídeo, o que importa é acompanhar o desempenho da nossa galeria de vices. E na sequência, a Ponte Preta novamente igualou as suas quase conquistas com o Beck. Em 2008, a Macaca assegurou o seu 6º vice-campeonato. O adversário na final foi o Palmeiras. Pouco depois, em 2011, o Barra do Garças chegou ao seu 4º vice-campeonato. Com isso, o clube conseguiu se incluir entre os grandes vice-campeões que não conquistaram títulos. Porém, 2 anos depois o Galo da Serra fechou as portas. Mas que coisa! Já era o 4º clube da nossa galeria que ficou de fora do futebol profissional. Sobraram apenas a Ponte e o Gás. E eles seguiram em suas jornadas quase vitoriosas. Em 2017 a Ponte assumiu pela primeira vez a liderança isolada entre os clubes que só conseguiram o 2º lugar. A Macaca chegou ao seu 7º quase triunfo. E pela terceira vez, a Macaca só havia o Corinthians na sua frente. Já o Leão do Norte foi vice pela 4ª vez no Roreimão de 2020. Ficou atrás apenas do São Raimundo, que como o Gás, também é da capital Boa Vista. E antes que vocês fiquem aflitos, o Gás não encerrou as atividades do futebol profissional após chegar a 4 quase conquistas. Pelo contrário, 3 anos depois, em 2023, o Gás foi vice mais uma vez, ficando novamente atrás do São Raimundo. Com isso, o Gás assumiu a 3ª posição geral no quadro de vices que nunca foram campeões. Segue então o nosso pódio. Em terceiro lugar, temos o Leão do Norte. Mas isso vai mudar logo, com o Roreimão de 2024. O São Raimundo ganhou o primeiro turno, tendo o Gás como vice. E agora os dois times estão na final do segundo turno. Se o São Raimundo vencer a partida, levará o título e o Gás alcançará o 6º vice-campeonato, igualando-se ao Beck. Porém, se o Leão do Norte rugir mais forte e ficar com o segundo turno, haverá um novo confronto entre eles. E nessa sonhada final dos vencedores do primeiro e segundo turno, quem sabe o Gás não vence o seu primeiro estadual e abandona a nossa galeria? Mas enquanto o Roreimão não acaba, o segundo posto isolado pertence ao Blumenau Esporte Clube, ou simplesmente Beck. Já vimos que o Beck nasceu como Brasil, mudou para Recreativo, para Palmeiras e finalmente para Blumenau. O que não vimos, no entanto, é que na mesma época em que o clube sucumbia, nascia o Madureira. Esse novo clube posteriormente alterou seu nome para Blumenau Futebol Clube e depois para Blumenau Esporte Clube. Além disso, o novo Beck adotou um escudo quase idêntico ao utilizado pelo Beck na década do 80. A ligação é ainda reforçada pela seguinte frase no site do atual Beck:
Do amor ao futebol, da necessidade de ter um time que representasse toda a tradição da cidade e do sonho de ter novamente um time campeão estadual, surgiu a ideia de despertar o Beck, um nome que sempre esteve vivo na cabeça e no coração dos blumenauenses. A gente deixa para vocês avaliarem se o atual Beck é um novo clube ou se deveria contabilizar as quase glórias do antecessor. O novo Beck conseguiu recentemente o acesso à segunda divisão do Catarinense. Em primeiríssimo lugar, e por que não chamar de nossa campeã, temos a Ponte Preta com a incrível marca de 7 vices sem nunca ter chegado ao primeiro lugar. A Ponte, que também se destaca por ser o segundo clube mais antigo em atividade do Brasil, mantém-se bastante viva nas competições. Continua disputando o Paulistão. Em 2024, passou a primeira fase, mas foi desclassificada nos playoffs. Além disso, a Ponte ainda obteve o vice em outras importantes competições. O maior destaque foi o vice na Sul-Americana de 2013. Para encerrar, pelo menos aqui, podemos dizer que a Ponte Preta é a nossa campeã. Viva a Ponte Preta! Viva a Macaca!